Olá, juniores, a paz do Senhor Jesus. Hoje é 10 de março, hoje é a nossa aula de número 2, que vamos falar sobre Deus chama um libertador. Glória a Deus por isso. Boas-vindas aos nossos visitantes, sejam muito bem-vindos. Curta e compartilhe este vídeo com seus amiguinhos, para que eles também possam estar ouvindo a palavra de Deus. Já separou aí a sua Bíblia, a sua revista? Já está tudo certinho, tudo separado? Vamos falar da palavra de Deus? Para começar, vamos falar sobre o nosso livreto de oração. Vamos fazer a nossa oração do dia 10, Salmos 10. Amém? Vamos ler os nossos salmos? O Senhor Deus reina sobre todos. O Senhor é rei para todos sempre. Da sua terra desaparecem os outros povos. Orando os salmos. Senhor, que para sempre o Senhor seja o rei dos nossos corações. Orando pelas crianças de Marrocos. Senhor, proteja as meninas cristãs que são forçadas a se casar com muçulmanos e que aquelas que já estão casadas mantenham a fé firme em Cristo. Amém? Muito bem, juniores, já fizemos o nosso momento de oração, vamos começar a nossa aula, que é Deus chama um libertador. Glória a Deus. Hoje na nossa aula vamos falar sobre libertação. O que é libertação? O que é libertar? Libertar é liberar, soltar aquilo que está preso, não é mesmo? E nós vivemos muito nos dias de hoje situações que não percebemos, mas que nos mostra o que é libertação. Muitas vezes nós somos presos a vícios, a costumes, a modos de agir, e que Deus quer nos libertar disso. Mas hoje vamos começar falando sobre a libertação do povo de Deus. Sabemos que o povo de Deus viveu por mais de 400 anos, sendo feito escravos no Egito. E Deus ele estava triste com essa situação. Então Deus chama um libertador, que nós aprendemos na aula passada, que foi Moisés, que Deus chamou ali Moisés, ele cresceu no Egito, e Deus chama ele para libertar o seu povo. E hoje nós vamos aprender mais um passo de como foi esse trabalhar de Deus na vida de Moisés. Moisés, depois que ele já estava grande, já estava adulto, Moisés já tinha casado, ele estava certo dia no monte, apacentando as ovelhas do seu sogro. E quando Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro, o Senhor apareceu para Moisés. Vamos ver como que foi isso. O Senhor apareceu para Moisés, enquanto ele estava lá no monte apacentando as ovelhas do seu sogro, e Deus falou através de uma sarça ardente. O que é uma sarça ardente? Sarça é uma árvore, e ela estava pegando fogo. Mas o que chamou a atenção de Moisés foi que essa sarça estava pegando fogo, mas esse fogo não se apagava. Esse fogo continuava aceso. Olha que interessante. E Moisés, ele logo... aquilo chamou a atenção de Moisés, né? E ele se aproximou para ver aquela situação. Falou, nossa, aquela árvore ali está pegando fogo, mas aquele fogo não apaga. Continua pegando, continua pegando. Vou chegar mais perto. E quando Moisés ele chega mais perto daquela árvore para ver o que estava acontecendo, ele ouve uma voz falando com ele, Moisés, Moisés. E ele logo se espanta e acredito que ele responde, eis-me aqui, oi. Ou, oi, quem está falando? Então aquela voz fala com ele, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra onde você está pisando é um lugar santo. E o que me chama a atenção nessa palavra é que Deus ele tinha um plano de usar Moisés para libertar o seu povo. Só que eu acredito que Deus estava falando ali no momento com Moisés para ele tirar a sandália dos teus pés, porque ele queria usar Moisés, mas queria que Moisés se libertasse de tudo que estava prendendo ele. Antes de Moisés ser usado para libertar o povo, Deus queria primeiro libertar Moisés de tudo o que prendia ele, de tudo que impedia ele de ser usado por Deus, não é mesmo? E através de Moisés, Deus tinha um grande propósito. O povo já tinha mais de 400 anos sendo feito de escravo. O povo de Israel estava mais de 400 anos feito escravo, sofrendo, apanhando, sofrendo de todas as formas. Acredito que estava sofrendo fome, e Deus já estava cansado de ver o seu povo passando por isso. Só que, para libertar o povo, ele tinha que usar uma pessoa.
E para usar essa pessoa, ela teria que ser diferente. Ela não poderia ter pecado, ela não poderia andar errada, ela não poderia ser desobediente. E quando Deus chama Moisés, que ele manda Moisés tirar a sandália dos teus pés, ele estava dizendo para Moisés: olha, Moisés, você precisa ser obediente, você precisa andar de forma correta, você precisa ouvir as minhas palavras, você precisa ser um homem perfeito, um homem correto, para que eu possa te usar. E é isso que Deus está querendo falar com a gente nesta manhã, que Deus quer nos usar para ajudar nossos coleguinhas, que eles não vivem na presença do Senhor, nossos coleguinhas da escola, que convivem com a gente, os nossos amiguinhos, que não vivem a vida que a gente vive, que vive preso ainda, que vive escravo aos vícios de videogames, aos vícios de várias outras coisas, que não vêm para a casa de Deus, que não buscam a Deus, assim como a gente. E Deus quer nos usar para falar com esses coleguinhas. Mas antes disso, antes da gente poder falar com esses coleguinhas e antes da gente poder ajudar esses coleguinhas, a Bíblia fala que nós precisamos ser libertos primeiro. E de que Deus quer nos libertar? Deus ele quer nos libertar de todas as coisas que nos impedem de ser usado por Ele. É a desobediência, é a teimosia, é não ouvir os nossos pais, é não ouvir a palavra de Deus, é não orar, é não fazer o nosso devocional. Tudo isso nos impede de ser usado para ajudar quem precisa que está do nosso lado. Às vezes a gente fala com Deus: nossa, Deus, eu queria que o meu papai servisse ao Senhor. Nossa, Deus, eu queria que o meu tio parasse de beber, parasse disso e daquilo para ir para a casa de Deus. Mas a gente está lá perto dele e não pode ser usado porque a gente também está errado. E Deus ele quer falar conosco nessa manhã que nós precisamos ser libertos antes para depois ele poder usar a gente. E foi isso que Deus fez com Moisés. Moisés estava lá no monte e o Senhor apareceu para ele através daquela sarça e falou: Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque aonde você está pisando é terra santa. Pois bem, Moisés, ele ouviu o que Deus falou e tirou a sandália dos teus pés. E o interessante é que quando Moisés ele continua ali ouvindo aquela voz, e aquela voz fala para ele: olha, eu quero te usar, você vai ir até o faraó, o rei que está fazendo o meu povo de escravo, você vai falar com ele e ele vai libertar o meu povo, e o meu povo vai me servir no deserto. E Moisés ele começa a ficar preocupado, porque ele cresceu lá, e ele sabia que o rei não ia liberar, que o faraó não iria liberar o povo para poder fazer isso. E ele começa a se preocupar e fala: ah, Deus, mas o faraó vai querer me matar. Ah, Deus, mas ele não vai liberar o povo. E Deus fala: não, Moisés, ele vai liberar, eu que vou fazer. E aí Moisés arruma outra desculpa: ah, Deus, mas eu não sei falar. Ah, Deus, mas eu era de lá, então eu sou acostumado com ele. Por que você não usa outra pessoa? E Deus ele se irrita com Moisés. Se irrita porque Moisés não estava fazendo o que Deus ordenou ele fazer. E é isso que Deus se entristece com a gente. Porque Deus, ele às vezes manda a gente fazer alguma coisa e a gente não faz. A gente às vezes tem medo, ou às vezes a gente simplesmente deixa aquilo de lado e dá prioridade para as outras coisas. Não priorizamos as coisas de Deus, não é verdade? Em vez da gente priorizar a palavra de Deus, vir para a igreja, a gente prioriza brincar. Quando a gente vem para a igreja e a gente está na nossa salinha, a gente prioriza, em vez de ouvir o que a tia ou o tio está falando, ou em vez de louvar o louvor que está sendo louvado, a gente fica brincando, conversando, desenhando. E Deus ele se entristece com isso. Deus se entristeceu de uma forma muito grande, eu acredito, ali com Moisés, porque ele estava ali falando para Moisés: Moisés, eu sou contigo. Moisés, eu vou te usar. Moisés, é eu que vou fazer acontecer. E Moisés estava: mas não vai. Mas eu não consigo. E Deus, ele quer mostrar para nós que ele é nas nossas vidas, que nós somos capazes de fazer as coisas para ele. Nós somos capazes, sim, nós podemos ser usados por Ele. Nós podemos ser usados por Ele para falar do amor dEle para todas as pessoas. Nós podemos ser usados.
Nós podemos ser usados para pedir para o nosso coleguinha do lado fazer silêncio. Nós podemos ser usados por Deus, mas falta na gente coragem, falta na gente obediência, falta em nós ousadia, e é isso que nós devemos ter. E é isso que Deus procura na gente, porque era isso que Deus estava procurando em Moisés. E por isso ele se entristeceu, porque ele não encontrou isso de imediato em Moisés. Só que Deus ele fez uma coisa. Moisés estava segurando um cajado, um pedaço de madeira. E Deus fala, Moisés, o que você tem na mão? Moisés fala, um pedaço de madeira. E o Senhor fala, então lança esse pedaço de madeira no chão. E quando ele lança essa madeira no chão, ela vira uma cobra. E quando essa pedaço de madeira vira numa cobra, ele se assusta. Ele fica com medo, ele começa a fugir da cobra. E o Senhor fala com ele de novo, Moisés, lança sua mão. E ele lança a mão e pega naquela cobra e ela vira novamente num cajado de madeira. E Deus fala, Moisés, pode ir porque eu sou contigo, eu vou fazer coisas muito maiores do que essa. Então Moisés ele começa a aceitar o plano de Deus. E quando Moisés começa a aceitar os planos de Deus, e ele começa a caminhar e vai até o Egito, e começa a fazer ali tudo o que precisava para libertar o povo, Deus começa a usar ele cada vez mais. Cada vez mais. Cada coisa que ele ia fazendo, o Senhor usava ele de uma forma maior ainda. Ou seja, cada passo que ele dava, o Senhor abençoava ele. Cada atitude que ele tomava, o Senhor abençoava mais ainda ele. E é assim que Deus faz conosco, não é mesmo? Cada vez que nós nos dedicamos mais para a obra de Deus, cada vez que nós nos dedicamos mais para a presença do Senhor, Ele nos usa um pouco mais. Cada vez que nós nos doamos mais, Ele usa um pouco mais. Por isso que é muito importante você ler a sua revistinha, por isso que é muito importante você ler a palavra do Senhor, por isso que é muito importante você orar, por isso que é muito importante você dar a sua ofertinha, por isso que é muito importante nós levarmos as coisas de Deus a sério e se doarmos cada dia mais, porque quanto mais nós nos dedicamos para a presença do Senhor, para a casa do Senhor, mais Ele nos abençoa. Quanto mais nós caminhamos para estar com Ele, mais Ele caminha conosco. E foi isso que Deus fez com Moisés. Deus ele caminhou lado a lado com Moisés. Moisés fazia assim e ele fazia assim. Moisés ia lá e conversava com o faraó e Deus agia no mesmo momento. E isso é uma coisa que Deus ele quer para a gente. Deus ele quer que nós caminhamos lado a lado com Ele. Deus ele quer que nós sejamos obedientes à palavra dele. Porque ele está com Moisés, Deus falou através de uma sarça. Mas conosco, Deus fala todos os dias. Deus fala com você, comigo, através dos nossos pastores, através dos nossos professores. E a gente não ouve, a gente deixa entrar num ouvido e sair num outro. A gente não obedece aquilo que Deus está mandando. A gente não faz aquilo que o professor está pedindo. Mas só que Deus, ele se entristece com isso, não é mesmo? Até eu também, às vezes, Deus se entristece comigo. Nós não somos perfeitos, mas nós devemos tentar melhorar cada dia mais para fazer as coisas de Deus de uma forma que Ele venha se alegrar e caminhar lado a lado conosco, não é mesmo? Nós não devemos ter medo de fazer nada para Deus. Essa é uma grande verdade. Por exemplo, o que é ter medo? Às vezes nós estamos vendo nosso coleguinha lá da escola fazendo bagunça ou xingando um palavrão, nós estamos vendo ele xingando ou ele mexendo com uma pessoa e a gente fala, olha, não é certo, mas eu não vou falar. Isso é ter medo. Nós devemos ir lá e falar para ele, olha, isso não é errado, isso não é certo, isso é errado. Deus não se alegra com isso. Nós devemos ir lá, nós somos a diferença, nós somos usados por Deus. E Deus ele vai na nossa frente e Ele fala por nós. Então nós devemos ir lá e falar, olha coleguinha, você não pode xingar, porque Deus fica triste com você. Deus fica muito triste quando você xinga. Olha, não fica mexendo com Ele, porque Deus fica triste, porque você está mexendo com Ele, está deixando Ele triste. Está deixando o nosso coleguinha triste. Então você pode ser usado por Deus. Olha, vamos na igreja. Tenha coragem, fala com seu coleguinha, vamos lá na igreja, vamos lá tem uma EBD muito boa, vamos assistir a EBD, vamos assistir a nossa escolinha dominical. Você pode chamar ele, você não precisa ter medo, porque o Senhor ele também te abençoa por isso.
O Senhor também se alegra quando a gente faz isso, quando a gente chama as nossas coleguinhas para ir lá na casa de Deus, orar, para ir na casa de Deus, para ir na nossa aula, na nossa salinha, não é? Então nós não devemos ter medo, até mesmo na nossa família. Falar para o nosso tio, para o nosso pai, para o nosso irmão, olha, você está fazendo errado, Deus não se alegra com isso. Nós devemos ter coragem. Assim como Moisés aprendeu a ter coragem com o Senhor. E nós devemos ter coragem também, um ponto muito importante que nós devemos aprender a ter coragem, é para ajudar os nossos amigos, as nossas famílias e até os nossos coleguinhas da igreja. Você acredita? Até os nossos coleguinhas da igreja. A gente tem que ter coragem para ajudar eles a se libertarem de várias coisas. Se você tem um coleguinha que você conhece, que ele só fica no videogame, só fala de videogame, só fala de jogos, só fala de celular, só fala de várias coisas, que você está vendo que ele está preso naquilo, seja usado por Deus, fale com ele, olha, isso não é certo, Deus não se alegra com isso, olha, vamos para a igreja, vamos orar a Deus, que Deus vai te libertar disso. Não fique só no videogame, não fique só no celular, porque isso faz mal para você, isso te atrapalha. Nós devemos ser gratos a Deus, porque Deus um dia, Ele enviou o seu Filho por nós. E nós devemos também ser usados por Ele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho. Deus enviou o seu único Filho para salvar a gente, porque Ele nos amou. E Ele mandou a gente amar o nosso próximo, aos nossos amigos, aos nossos familiares. Ele mandou nós amarmos nossos familiares. Então nós devemos fazer isso, ajudar essas pessoas a se libertar de todos os vícios, não é mesmo? Nós devemos ser gratos a Deus, porque Deus Ele sempre nos abençoa, Deus Ele não deixa nada faltar para a gente, Deus Ele sempre está com a gente, Ele sempre é o nosso amigo, e por isso nós devemos ser gratos a Deus, não é? Nós devemos nos alegrar no Senhor, nos alegrar na igreja, nós devemos ser gratos pela nossa igreja. E aquele que é grato a Deus, ele faz o quê? Ele traz a sua ofertinha. Você trouxe a sua ofertinha? Você separou a sua ofertinha? Se você separou a sua ofertinha, você vai fazer o seguinte. Tem o QR Code aí, o PicPay e a chave do Pix. Você vai lá na sua mãe, no seu papai, vai falar, papai, você já entregou a minha ofertinha? Ou se você está aí com a sua moedinha, você traz ela no culto à noite, tá bom? Seja grato a Deus, porque Ele nos abençoa grandiosamente.
Eu quero agradecer por vocês terem até agora assistido esse vídeo, você que tem nos visitado. Eu quero te fazer uma proposta, traz outro amiguinho na outra EBD, convida ele para assistir, que você vai ver que Deus vai te abençoar muito por isso, Deus vai te abençoar grandiosamente. E você que é nosso aluno, não deixa de curtir o vídeo, compartilhar, comentar. E ó, dá um joinha aí, ó. Tô assistindo, hein, titio? Tô assistindo, tô aqui online. Deixa Deus usar vocês aí no joinha, no like. E ó, e continua mostrando pros seus amiguinhos, para que todos eles possam ouvir a palavra de Deus, não é mesmo? Porque nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, mas nós também devemos mostrar o amor e levar essa palavra para quem também precisa. Então, é isso aí, queridos. Obrigado por estar aqui online com a gente hoje. Até domingo que vem. Obrigado. Tchau.